Olá, boa noite. Boa noite. A PGR pede a condenação dos primeiros 40 acusados de participar dos atos golpistas de janeiro. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. O Banco Central começa a testar o Drex, a moeda digital brasileira criada para facilitar o acesso a empréstimos e investimentos. A população que se declara indígena quase dobra em 12 anos. 2 mulheres e um homem do povo Tembé são baleados no Pará na véspera da cúpula da Amazônia. Morre aos 83 anos a atriz Aracy Balabanian. O Jornal Nacional está começando. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje as primeiras condenações de participantes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, e com penas exemplares. São 40 réus, todos denunciados por participação direta na invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com o emprego de substância inflamável e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. A PGR sustenta que os atos golpistas foram planejados com antecedência, com claro propósito de tomada do poder. Afirma que os eventos criminosos protagonizados pela horda antidemocrática em 8 de janeiro são desdobramentos dos seguintes fatos encadeados de forma sucessiva: instigação de um movimento contra os poderes constituídos e o novo governo eleito, etapa protagonizada por líderes do movimento antidemocrático e por expoentes de ideologias extremistas, além de figuras públicas, especialmente pela difusão massiva de mensagens antidemocráticas por meio de redes sociais e discursos violentos dirigidos a grandes massas. A regimentação de pessoas dispostas à tomada violenta do poder, pela difusão de folders e mensagens de convocação de CACs, homens dispostos ao confronto, inclusive com financiamento de deslocamentos, alimentação, acampamentos e infraestrutura. Deslocamento físico da turba antidemocrática à capital federal e, subsequentemente, aos edifícios sedes dos 3 poderes, com o manifesto propósito de tomada de poder. Omissão de agentes públicos responsáveis por garantir a segurança dos locais onde ocorreram os crimes. Superação de barreiras policiais, com invasão posterior, depredação e ocupação de espaços não abertos ao público, tudo com o objetivo de praticar e viabilizar um golpe de Estado, com expectativa de adesão de tropas estatais armadas. Os pedidos de condenação foram assinados pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR, Carlos Frederico Santos, que pediu punição exemplar. Nós preservamos bastante a questão do direito de defesa. Nós pautamos o trabalho do Ministério Público, dando oportunidade a cada réu oferecer essa sua defesa. No interrogatório de cada réu, que é um instrumento de defesa, todos foram ouvidos e nós rebatemos nas alegações finais todos os elementos de defesas que foram oferecidos. Então nós estamos convictos do que essas pessoas devem responder por crimes contra a democracia do Brasil e serem severamente punidas, de forma exemplar, para que não se repitam. Esses primeiros são exatamente que praticaram crimes do rompimento do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e praticaram esses atos com violência, que adentraram os prédios públicos aqui, o Supremo Tribunal Federal, o Senado, a Câmara, e enfim, o Palácio do Planalto, e promoveram aquela baderna, aquela quebradeira, enfim, queriam subverter a ordem para desestabilizar um governo legitimamente eleito. Os primeiros julgamentos pelos ataques golpistas devem ser marcados a partir de setembro. O STF já abriu ações penais contra 1.290 acusados. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do próprio TSE que o tornou inelegível por 8 anos. São chamados embargos de declaração, quando a defesa considera que há omissões, contradições ou pontos que precisam ser esclarecidos. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, vai analisar o recurso e levá-lo ao plenário.
Em junho, o TSE condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter reunido embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral. Cenas de violência chamaram a atenção de autoridades na véspera da Cúpula da Amazônia, que começa amanhã, no Pará. As polícias civil e militar do Pará ainda não sabem como a violência começou. Imagens mostram manifestantes com pedaços de pau depredando a guarita de entrada da empresa BBF. Houve correria. Tratores foram incendiados. É possível ouvir o barulho de um tiro. 3 lideranças indígenas foram baleadas, um homem e 2 mulheres. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, outros 2 indígenas estão desaparecidos. A empresa que produz óleo de palma em Tomé-Açu, nordeste do estado, afirmou que a equipe de segurança privada conteve a ação dos invasores para defender os trabalhadores ameaçados pelos indígenas. Os indígenas dizem que faziam um protesto pacífico, cobrando agilidade nas investigações de um outro caso de violência. Um jovem do povo Tembé baleado em 3 dias. A gente tem que parar com essa violência. Urgentemente precisa da demarcação. Urgentemente precisa da demarcação dos territórios indígenas. Já chega de falar de bioeconomia, chega de falar de sustentabilidade se tem uma violência aqui nesse momento. Os indígenas denunciam que as atividades da empresa de azeite de dendê geram impactos ambientais para as comunidades e que são ameaçados pelos seguranças da companhia. Os conflitos nessa região são recorrentes. Uma comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos chegou a desembarcar na região para ouvir os indígenas, mas o encontro foi cancelado por causa do ataque. É necessário que haja investigação, obviamente a atuação do Poder Judiciário, para que não haja violência, e a negociação para a solução da controvérsia em torno da questão fundiária. Nesse momento, a atuação do Ministério da Justiça é uma atuação de acompanhamento daquilo que esses outros órgãos estão providenciando. Em Belém, indígenas de várias etnias marcharam pelas ruas da cidade para protestar contra a violência. Os confrontos ocorreram na véspera da Cúpula da Amazônia. Os líderes dos países amazônicos começam a discutir amanhã soluções para promover o desenvolvimento social e sustentável da região e proteger os habitantes da maior floresta tropical do planeta. A Procuradoria-Geral da República pediu informações à Polícia Federal e à FUNAI sobre as providências adotadas no caso do indígena baleado na sexta-feira. A Polícia Federal e a FUNAI ainda não se manifestaram. O IBGE divulgou hoje o resultado do censo indígena. Cortando rios, enfrentando estradas de lama, foi uma tarefa desafiadora. Tem momentos em que nossos recenseadores tiveram que ir de moto, de cavalo, inclusive a pé por conta do acesso, da dificuldade de acesso a essas comunidades. A terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, tem a maior população de indígenas do estado. Fica aqui o município de Uiramutã, o maior do país em proporção de indígenas, 96%. Os povos originários têm criação de gado, vivem da agricultura e também do artesanato. Tudo mapeado pelo IBGE. Eu vejo que leva as informações também para o Brasil todo, né? Principalmente nossa cultura da comunidade. O Brasil tem hoje quase 1.700.000 indígenas, 0,83% da população brasileira. Um crescimento de quase 90% em relação à última contagem em 2010. A explicação para esse aumento está numa pergunta nova no questionário do IBGE, que atingiu em cheio indígenas que vivem em áreas urbanas. Você se considera indígena? O IBGE pensou, refez uma nova possibilidade com essa pergunta, se ele se considera indígena, para tentar captar, se a pessoa não respondesse a cor e raça como indígena, se ela se consideraria. Então a gente ampliaria a captação dessa população indígena no Brasil. O Amazonas é o estado com mais indígenas, seguido pela Bahia. Durante o censo indígena, o IBGE utilizou uma estratégia diferente. Antes de visitar casa por casa, família por família, os recenseadores conversaram com as lideranças indígenas, com as comunidades, para entender melhor como elas vivem. E para isso, aplicaram pela primeira vez o chamado questionário de abordagem. Novaes conhece bem o povo da comunidade. Ele próprio, um recenseado e um recenseador. Indígena Macuxi,
da Raposa Serra do Sol. Foi muito importante ser indígena, né? Porque assim a gente recebe, né, essa afeição pela comunidade, pela liderança, pelos moradores da comunidade. Então tem essa recepção muito boa, né? Então a gente tem essa aproximação muito boa como irmão, né? Como parente. O Jornal das 10 da Globo News vai exibir hoje uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Ele falou sobre os desafios do combate à insegurança alimentar no mundo. Na entrevista à correspondente Raquel Krahenbuhl, Blinken afirmou que o Brasil é um aliado nessa frente e citou a importância do governo brasileiro nas negociações para que a Rússia retome o acordo de escoamento de grãos dos portos da Ucrânia. I think Brazil's voice, President Lula's voice, is critical, and using that voice to convince the Russians to return to the agreement would be a very, very positive thing. And keep in mind, this agreement never should have been necessary in the first place. It was only necessary because Russia decided to invade Ukraine, and then having done so, it blockaded its ports, preventing grain and wheat from getting out. A seguir, a moeda digital criada para facilitar o acesso a empréstimos e investimentos. O Banco Central anunciou hoje o nome da moeda digital brasileira, o Drex. Deve facilitar o acesso a serviços financeiros como empréstimos e investimentos. Até 2030, mais de 20 moedas digitais entrarão em circulação, projeta o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. E numa discreta corrida, já despontam alguns países: Japão, Reino Unido, Estados Unidos, China e Brasil. Aqui, a moeda batizada de Drex avança para a fase de testes de segurança. Essa fase de testes ela deve transcorrer ao longo de 2023. Ao final de 2023, início de 2024, a gente deve incorporar alguns produtos nessa plataforma para abrir para o uso para a população. E ao final de 2024, a gente espera que a população possa começar a acessar esse serviço. E essa, então, vai ser uma cena do passado. Na transferência do carro usado, comprador e vendedor ficam como reféns um do outro. Um paga e depois o outro assina o documento ou o contrário. Já aconteceu de eu ter que ir junto com o comprador na boca do caixa, que ele fez questão de fazer o depósito na boca do caixa e ter o comprovante na mão. E aí nós viemos depois juntos para fazer a transferência aqui no cartório. Não é o caso aqui? Não, hoje não, porque ele é meu filho, então não tem essa desconfiança. Em contratos inteligentes atrelados a uma moeda digital, o pagamento seria automático e simultâneo. Eu acho que facilitaria, o momento da transação, facilitaria tanto para o comprador quanto para o vendedor. O cotidiano da economia das pessoas e das empresas vai ficando ainda mais digital. Já mais comum que o dinheiro vivo, o Pix foi a senha que deu acesso aos brasileiros ao ambiente digital de negócios. Mas com ele, vamos só até o caixa para fazer pagamentos e transferências. Com uma moeda digital, o Banco Central quer abrir para os brasileiros as portas de outros serviços financeiros, como empréstimos e investimentos, por exemplo. Já pensou assinar o contrato do financiamento imobiliário ou comprar títulos do Tesouro Direto ser tão fácil como fazer um Pix? As autoridades monetárias testam a troca de moedas sem intermediários, de uma carteira digital para outra. Outra possibilidade é facilitar a troca de recursos entre países. E podemos ver até o pagamento de benefícios sociais com Drex. O Banco Central selecionou vários projetos para pesquisa. Então nós estaremos iniciando um laboratório de produtos aí a partir de setembro e é possível sim pagar os benefícios sociais com o real digital. Mas isso ainda entrará num processo de laboratório, de pesquisa, de eficácia dessa ferramenta. Se o futuro do dinheiro for esse, o desafio do Brasil é incluir todos os brasileiros. A questão da inclusão digital é um problema que precisa ser atacado por vários órgãos. O Banco Central
trabalha dentro do escopo em tentar melhorar isso, mas realmente esse é um desafio para o nosso país. A gente precisa ampliar a inclusão digital para que essa inclusão financeira possa se aprofundar também através dessas novas ferramentas. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse hoje que precisa encontrar um formato jurídico seguro para que o aeroporto Santos Dumont, no Rio, receba apenas voos de Brasília e da ponte aérea com São Paulo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, cobrou agilidade. Algumas áreas do embarque no Aeroporto Internacional do Galeão ficam assim a maior parte do dia. Um dos 2 terminais está fechado. Quem passa por aqui também se surpreende com o número reduzido de voos. Olha, você olha, não tem mais fila. Até enfrentar a fila era bom. Se nós formos pensar na capacidade que ele pode abrigar e pensar no tamanho do outro aeroporto, acho que é um desperdício. Medidas para retomar o movimento aqui no Galeão vêm sendo negociadas há meses entre autoridades dos governos federal, estadual e a Prefeitura do Rio. Uma das propostas é fazer com que as companhias aéreas transfiram para cá uma boa parte dos voos que hoje sobrecarregam o Santos Dumont, aeroporto no centro da cidade. Em abril, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, prometeu limitar a operação do Santos Dumont para 10 milhões de passageiros já a partir do segundo semestre. Mas esse volume ainda é considerado alto para o Santos Dumont e insuficiente para gerar a transferência significativa de voos para o Galeão. Por enquanto, as companhias já anunciaram um pequeno aumento de voos ofertados no Aeroporto Internacional a partir de outubro. A solução encontrada para implementar uma transferência maior do movimento é a restrição do Santos Dumont apenas para voos da ponte aérea Rio-São Paulo e para Brasília. Mas o Ministério e a Prefeitura discordam sobre o melhor modelo para implementar a regra. O ministro disse que está empenhado em encontrar um formato jurídico seguro. Como existiu uma mudança de legislação há 2 anos atrás, e nessa mudança que o Congresso aprovou, ficou claro que pertence à companhia aérea o direito de poder escolher de onde ela quer sair, para onde ela quer ir. Então nós não poderíamos obrigá-lo. Agora, nada pode ser maior do que uma outra lei. Você faz uma nova lei com urgência constitucional, protocola essa urgência, o presidente já concordou com isso, e enquanto isso vai preparando as companhias para elas irem devagar e irem adaptando, para que nós não tenhamos aquele prejuízo das pessoas que já compraram e adquiriram passagens. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que esperava uma forma rápida para equilibrar os voos entre o Galeão e o Santos Dumont. Não há a menor necessidade de projeto de lei, né? A gente pode regular, sim, o Santos Dumont, limitar os voos, você está colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas ali. O aeroporto não aguenta mais aquela quantidade de voos e é possível, sim, definir por portaria as medidas que estão sendo adotadas nesse momento, conforme ordem dada pelo presidente da República. Como eu sei que quem manda no governo federal é o presidente da República, tenho certeza que o ministro vai cumprir com a determinação dele. O Marcos Vinícius acredita que, com maior movimento, o aeroporto pode contribuir para a cidade. Mais voos, mais demanda, mais economia, mais empregos, né? Até no próprio aeroporto. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e também para você. Gama, no Distrito Federal, registrou ontem o menor índice de umidade do ano no país, 10%. Hoje, 15%. Amanhã, entre 20% e 30%. Tudo longe do ideal, que é de 60%. Fica bem seco também de Goiânia a Palmas. Na área amarela, índices pela metade do confortável para a nossa saúde. As capitais que estão aí no meio esquentam muito, até 39 graus em Palmas, 38 em Cuiabá, 36 em Teresina, 34 em Goiânia. Brasília e Belo Horizonte em torno dos 30 graus. Pode chover nas partes em verde e azul do mapa, principalmente do sul ao litoral de São Paulo, por causa de uma frente fria. Há risco de chuva forte, com raios e ventos, passando por Curitiba, a capital mais fria amanhã, seguida de Porto Alegre e Florianópolis. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, queda de 7 graus em relação a hoje. Mas a partir de quarta-feira, as temperaturas já sobem.
Até amanhã, Renata Bonner. Até amanhã, Eliana. Obrigado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, participou hoje em Fortaleza das comemorações dos 17 anos da Lei Maria da Penha. A biofarmacêutica que inspirou a criação da lei também estava presente. Para proteger mulheres da violência familiar e doméstica, a lei tornou as penas mais rigorosas e estabeleceu o afastamento obrigatório dos agressores. No ano passado, 445 mil mulheres conseguiram medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. As seleções da Austrália e da Inglaterra garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. O país parou, se uniu e vibrou junto. Em frente a um telão no frio de Melbourne, ou nesse não tão quente estádio em Sydney, onde as donas da casa enfrentaram a Dinamarca. 75.784 torcedores, lotação máxima outra vez nessa Copa. O apoio era restrito, talvez porque os seguidores das Matildas, apelido das australianas, saibam que esse time é mortal nos contra-ataques. De Mary Fowler para Caitlin Ford abrir o placar. Das Matildas! E a Hayley Raso fez 2-0 para classificar a Austrália para as quartas de final contra o vencedor de França e Marrocos. No outro jogo de hoje, Inglaterra e Nigéria pegaram pesado no tempo regulamentar. Tanto que a melhor jogadora inglesa na competição até aqui, a Lauren James, foi expulsa a 3 minutos do fim por esse pisão na Michelle Alozzi. Com uma a menos em campo, as inglesas seguraram 0-0 na prorrogação e venceram nos pênaltis por 4-2. Chloe Kelly fez o último. Na próxima fase, a Inglaterra já sabe que vai enfrentar uma surpresa dessa Copa. O confronto mais inesperado nas oitavas de final será entre a Colômbia, único time da América do Sul vivo na Copa, e a Jamaica, o último time do Caribe. Duas equipes que defendem um estilo de vida acima de tudo. Prezam pela alegria de jogar futebol, mas de jeitos diferentes. A Blackwoods acha que é preciso encontrar a alegria em qualquer lugar do campo. Quando ela ou uma das colegas do time dá um carrinho, o time cresce tanto quanto num gol. Esse prazer em defender é o diferencial do único time que ainda não levou gols nessa Copa, a Jamaica. A Colômbia já prefere atacar, principalmente com a maior promessa do futebol feminino mundial atualmente, a Linda Caicedo, de 18 anos, jogadora do Real Madrid. A Ana Maria Guzmán tem a mesma idade e se inspira na amiga por ter vindo de baixo, trabalhado muito e passado muitos momentos difíceis na vida. Isso é de se admirar. Lorne Donaldson, técnico da Jamaica, disse que é ótimo para a Copa que haja times que, antes de mais nada, aproveitam a vida, porque há coisas mais importantes na vida do que o futebol. E quem sair de pé desse confronto poderá cumprimentar o outro e dizer: belo trabalho. Good job. O Sport TV transmite Colômbia e Jamaica amanhã, a partir das 5 da manhã, hora de Brasília. A seguir, a proibição de uso de celular em salas de aula. A Prefeitura do Rio proibiu o uso de celular em salas de aula nas escolas municipais. Um relatório da Unesco afirmou que o aparelho pode prejudicar a aprendizagem e a concentração dos alunos. Então, eu quero saber o seguinte: quem aqui está com o celular na sala de aula? E quem de vez em quando dá uma olhadinha no celular durante a aula? Levanta bem a mão. Nem todos aí admitem, mas assim como o caderno, livro, lápis, o celular virou presença certa na sala de aula. E como lidar com essa tecnologia que, ao mesmo tempo em que permite acesso à maior biblioteca do mundo, é também um grande problema para o aprendizado. Poderia ser uma boa ferramenta, né? Mas eles ainda não estão maduros o suficiente para poder usar o celular. Quando eles começam a olhar a tela do celular, eles não conseguem se desligar daquilo. Os alunos admitem que ter o celular por perto é uma tentação. Joga na sala de aula. É para me distrair quando eu acabo os deveres assim. E quando pisca uma mensagem? A gente dá uma olhada para ver se é importante, se não é. Quando é a mãe, então... Atendo, não tem como desligar na cara de mãe. Difícil é ter a disciplina da Johanna. Eu não uso o celular porque eu acho que isso realmente distrai, mesmo em uma matéria que eu sou boa, porque ele realmente fica dentro da mochila. Se na pandemia o celular foi fundamental para manter o ensino à distância, agora administrar o uso dele aqui dentro da sala de aula se tornou um grande desafio. Tanto que um relatório da Unesco aponta que o celular, principalmente se ele ficar aqui, em cima da carteira, distrai
atrapalha o aprendizado. E com base nessas conclusões, nas escolas municipais do Rio, o celular dentro de sala de aula vai ter que ficar aqui, ó, guardado na mochila. O decreto da Prefeitura do Rio proíbe o uso de celular dentro da sala de aula, a não ser em caso de autorização do professor para fins pedagógicos. O uso será permitido para alunos com deficiência ou com problemas de saúde que necessitam do dispositivo. A cidade do Rio é a primeira capital do país a tomar medidas depois que o relatório de monitoramento global da educação da Unesco afirmou que a tecnologia pode ter um impacto negativo se for inadequada ou excessiva. Passa um recado muito claro, que nós estamos passando por essa epidemia de distrações, por um uso excessivo de redes sociais e que se não tiver uma regulamentação, uma normativa, infelizmente a gente só vai ter resultados indesejáveis. Os neurocientistas têm alertado, até a mera presença do celular ao lado distrai a criança e muitas vezes ela leva de 5 a 10 minutos para poder voltar a prestar atenção naquilo que está acontecendo, na dinâmica da aula. O desafio é grande para escolas, educadores, pais e para essa geração que já nasceu cercada de tecnologia e que precisa agora aprender a interagir também com o mundo real. As escolas organizarem salas de leitura com acervos atualizados, interessantes e instigantes para as crianças de hoje. O Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou hoje uma campanha para reforçar o combate à evasão escolar. Se qualquer aluno dessa escola pública de São Paulo tiver 2 faltas, seguidas ou não, a Tamires e a Tatiana vão querer saber por quê. Sobre as faltas dela, você poderia dar um recado para a mãe dela estar vindo aqui na escola, por favor? Se a família não atender as ligações, não for à escola e se as faltas continuarem, as 2 vão até a casa do estudante. Sua mãe tá aí? Com esse trabalho, chamado de busca ativa, elas conseguiram levar de volta aos estudos 135 alunos que tinham deixado essa escola da Zona Leste da capital paulista durante a pandemia. É gratificante para a gente, né, saber que nosso serviço está valendo a pena e quando a gente vê lá, a gente fica feliz. Entre as dificuldades que separam crianças e adolescentes dos estudos estão a pobreza, a falta de acesso à escola e problemas de estrutura nos municípios. O Unicef identificou os 4 motivos mais comuns. Tem criança que não vai à escola por falta de vagas na educação infantil ou porque não tem transporte. E adolescentes que trocam o estudo pelo trabalho ou pela maternidade. Para trazer mais alunos de volta, o Unicef afirma que é preciso ampliar a busca ativa em todo o Brasil. E para isso foi lançada hoje a campanha Fora da Escola Não Pode. A gente quer falar com pais, com alunos, com professores, com educadores, assistentes sociais, com profissionais de saúde, para que todo mundo entenda que a educação, que a estar na escola é um fator de proteção, de desenvolvimento e de garantia de um direito básico que faz diferença em toda a vida dessa criança e desse adolescente. Em 6 anos, a iniciativa do Unicef e da União dos Dirigentes Municipais de Educação conseguiu que 193 mil menores voltassem a estudar. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 51 mil estudantes, mais do que todo o ano passado. Só que esse trabalho está longe de acabar. Pela estimativa do Unicef, 2 milhões de meninos e meninas estão fora da escola em todo o país. A Kelly voltou a frequentar as aulas este ano. O retorno não trouxe só mais planos para o futuro. Eu acho que essa Kelly de hoje está muito feliz, sabe? Está sorrindo bastante, se sente mais alegre. Foi, assim, algo que me fez mudar, me fez ficar diferente do que eu era antes. E isso é incrível, uma parte de mim adora isso. Daqui a pouco, artistas brasileiros vão se reunir por uma grande causa. O show do Criança Esperança volta num mega evento e com plateia. O Marcos Mion vai contar tudo pra gente agora. Boa noite, Mion. Boa noite, Renata. Obrigado. Bonner.
Tá quase, gente. Últimos preparativos pro Super Show do Criança Esperança, a maior festa da solidariedade do ano, que vai começar logo depois da novela. Olha só a plateia que tá aqui. Olha o tamanho desse palco. Olha a estrutura gigante que a gente armou para essa noite muito especial. A turma que vai se apresentar já está aqui nos bastidores. Logo mais nesse mega palco, que é a volta do show de arena do Criança Esperança, vai ter Zeca Pagodinho, Ludmilla, Péricles, Alcione. Sabe o que eu soube? Que a Xuxa já tá lá no camarim. E ela tá no maior papo com a Angélica e com a Eliana. Quem diria, Brasil? Olha esse encontro. Só o Criança Esperança realmente que une todos. Tem Sara Beatriz, Ana Castela, João Gomes, Chitãozinho e Chororó e muito mais. Sem contar o time de estrelas do Mesão. São mais de 50 nomes do primeiro escalão global. Estamos falando da elite, senhores. E você? Você já fez a sua doação? Esse ano são mais de 100 projetos apoiados. Então aproveita agora e liga ou faz um Pix. A chave é esperanca@unesco.org. E qualquer valor vale, tá? Qualquer valor vai ser sempre muito bem-vindo. Não perde, tá? É logo depois de Terra e Paixão. E para não quebrar algo que já está virando a nossa tradição, William, boa noite. Boa noite, Mion. Bom show para você. Obrigado pela participação no Jornal Nacional. Tchau, Mion. A seguir, as homenagens à atriz Aracy Balabanian, que morreu hoje, aos 83 anos. Morreu aos 87 anos o cineasta americano William Friedkin. Na década de 1970, ele dirigiu Operação França, ganhador de 5 Oscars, incluindo melhor filme e direção. O Exorcista lhe valeu uma segunda indicação. Friedkin estava com pneumonia. E o Brasil perdeu hoje uma de suas maiores atrizes, Aracy Balabanian. Como descobrir se uma paixão de criança pode ser definitiva? Para Aracy Balabanian não foi difícil. A certeza surgiu na primeira vez em que foi ao teatro. E ela veio em forma de lágrimas, de emoção. Eu estava emocionada porque era aquilo que eu queria e é muito difícil, né? Uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já saber que era aquilo, já perceber que ia ter muitas dificuldades. E o preconceito começava dentro de casa. O pai não aceitava a escolha da filha. E aí ele me desafiou com o Sérgio Cardoso. Se você tivesse o talento desse ator, para você nunca chegar lá. Antes dele falecer, ele me viu chegar lá. E chegou lá mesmo. Ela contracenou com o ídolo do seu pai, o ator Sérgio Cardoso, na novela Antônio Maria, da TV Tupi. Desde o início, nunca faltou beleza ao ofício de atuar. Eu não tô com medo, eu tô com raiva. De mim? De mim, por ter caído nessa armadilha. Na primeira peça, aos 14 anos, já recebeu elogios da crítica. Eles fizeram uma crítica que ontem tinha nascido uma estrela. E terminava dizendo, Aracy Balabanian, guardem esse nome. Eu fiquei possuída. A partir dali, Aracy, nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos brindava todos os dias com sua facilidade em ser atriz. Eles fizeram a gentileza de me acompanhar desde o aeroporto. A estreia na TV Globo foi em O Primeiro Amor. Aracy Balabanian atuou no programa infantil Vila Sésamo, que marcou uma geração inteira. Garibaldi! Muito prazer, dona Gabriela. Em quase 7 décadas de atuação, se firmou como uma das maiores atrizes do país. Eu tô falando outra coisa, eu tô perguntando se você tá preparada psicologicamente, filosoficamente, moralmente. A desbocada trocadora de ônibus Maria Faz Favor, de Coração Alado, de Janete Claire, foi a primeira personagem a dar a Aracy a chance de exercitar a veia cômica. E ela é a mulher que deveríamos ser todas. Ela não deve nada a ninguém e ninguém tem direito de cobrar nada dela. Nem leva desaforo para casa. Não leva. Socorro,
Filha de armênios, Aracy Balabanian repetiu o sotaque e alguns costumes da terra dos seus pais com uma das personagens mais marcantes, Dona Armênia em Rainha da Sucata. Mãe de 3 filhos, ela se referia assim aos homens da família. Minhas filhas só querem ver mamãe feliz. E o bordão criado por Dona Armênia jamais foi esquecido. Eu vai pôr a prédio na show! Um casal se aproximou e disse... O homem chegou para mim e falou, você é muito ignorante, você não sabe falar direito armênio, não se mete, não mete, não mete. A mulher, cala a boca, cala. Os dois com sotaque terrível. E aí foi muito engraçado, né? Isso foi uma dessas coisas que eu digo que aconteceram muito na minha vida, né? O público reagindo, quer dizer, a catarse. Eu tive muito isso na minha vida. O sucesso foi tão grande que 2 anos depois, o diretor Silvio de Abreu convidou a atriz para viver a mesma personagem em Deus nos acuda. Aracy interpretou também a matriarca Filomena Ferreto na novela A Próxima Vítima. Se aquele homem tinha morrido ao lado dela, ela podia muito bem ser a próxima vítima. Um dos maiores sucessos foi com a personagem Cassandra, uma socialite decadente no humorístico Sai de Baixo, exibido entre 96 e 2002. Buenas, eu sou Sacandra. O improviso era constante. Miguel! Eu não entro agora, não. Por favor, só explica a história do chá para mim. Por gentileza. E Aracy tentou muitas vezes controlar o riso. Onde é que a senhora se arruma todinho? Não sai desse teatro aqui. E aí eu pedi pro Daniel para sair. Dessa época o Daniel ainda estava dirigindo. Eu disse, Daniel, eu tenho que sair porque eu não tô correspondendo. Ele falou, por quê? O outro começa a falar, na hora eu não conseguia me controlar, eu chegava a me unhar toda. E aí ele disse, ri. Você tá com vontade de rir? Ri. Ao longo da carreira, atuou em 2 filmes e 9 peças, entre elas Clarice Coração Selvagem, quando interpretou a escritora Clarice Lispector. Revoando maravilhas no Ocoá. Assim. Ao todo, foram 39 novelas, muitas inesquecíveis. Uma novela que eu jamais vou me esquecer é Casarão, a Violeta do Casarão. Minha mãe sempre precisou da minha presença. Agora ela precisa da minha ausência. Dona Rosa? O último trabalho na TV foi em 2019, no especial Juntos a Magia Acontece. Pensando nas crianças, elas estranhariam, sabe? Estas imagens são as mais recentes de Aracy Balabanian. Há menos de um mês, ela recebeu em casa a atriz Cláudia Raia e o filho Luca. Aracy Balabanian morreu hoje de manhã aqui na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio. Desde o fim do ano passado, ela se tratava de um câncer. A caçula de 7 irmãos se despediu aos 83 anos de idade. E a toda a família, aos amigos e aos fãs, ela deixa uma certeza. Nunca deixou de amar, nem de se orgulhar da profissão que escolheu quando ainda era uma criança. Comecei em teatro mesmo e a minha relação é muito com pessoas. Eu gosto muito de gente. Eu acho que eu resolvi ser atriz por causa disso, porque eu gosto das pessoas muito. Eu acho que o tom da minha vida, a força da minha vida, minha mola propulsora é a paixão pelo meu ofício. Maravilhoso. Acho que eu estou dividindo com todo o Brasil, que aplaude e agradece por tudo que essa mulher nos deu. A arte brasileira reverencia Aracy Balabanian merecidamente. E hoje todas as luzes do teatro vão se apagar em homenagem a ela. Uma grande atriz, das maiores. Como essa mulher fez o Brasil chorar, rir, se emocionar, pensar. Você que amava atuar, você que abraçou essa profissão de atriz e que saltava aos olhos a sua dedicação, esses exemplos ficam aqui comigo de referência. Obrigado por tantos momentos felizes que nós vivemos.
Que pessoa incrível, que amiga incrível. E principalmente, que ética. Que pessoa corajosa, perseverante, determinada. Que sempre foi a grande Aracy. Estar ao lado dela não só era uma aula artística, como uma aula pessoal, porque ela era uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Ela sempre foi um exemplo de uma profissional impecável, com um talento brilhante. Fez personagens que eu tive a sorte de escrever para ela. O país perdeu uma de suas maiores atrizes, uma das pessoas mais importantes para a nossa classe. Aracy Balabanian vai deixar muita saudade e vai fazer muita falta. Uma atriz séria, estudiosa, preparada, uma mulher inteligente. Perdi uma amiga que até a semana passada se despedia de mim assim: eu te amo. Não vou mais ouvir esse eu te amo. Beijo, Aracy. Que Deus te receba aí com amor, com muito amor e muita luz, querida. Logo mais, depois do Jornal da Globo, você vai poder rever a entrevista da Aracy Balabanian em Conversa com Bial. Até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Londrina e Vitória pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas notícias da equipe do Londrina e também as últimas informações da equipe do Vitória. O Londrina, há 4 jogos sem vencer, caiu para vice-lanterna do campeonato e precisa muito vencer para pensar em sair da situação. Já o Vitória, que também vem de resultado positivo na última rodada, precisa vencer, jogando hoje fora dos seus domínios, para poder reassumir a liderança da Série B. Então, se você é torcedor do Londrina ou torcedor do Vitória, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comentem embaixo seu palpite, porque Londrina e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, às 8 horas da noite. No horário de Brasília, no Estádio do Café, pela 22ª rodada do Brasileirão da Série B. O Londrina tem apenas uma vitória em 14 jogos e não vence em casa há mais de 2 meses. O Tubarão é dono da pior defesa da competição e, consequentemente, é a equipe que mais perdeu até aqui na Série B. Para quebrar o jejum no Estádio do Café, o time se inspira no último resultado positivo, que foi no jogo contra o Vila Nova, quando o adversário estava na liderança. Já o Vitória está a 5 rodadas invicto, com 4 resultados positivos e um empate, e pode chegar à melhor sequência dessa Série B se pontuar diante do Londrina. Além disso, o rubro-negro precisa vencer para alcançar os 44 pontos e igualar o Sport e voltar à liderança da competição. Pelo lado aí do Londrina, o treinador conta com o retorno de Ezequiel, e a tendência é que já possa contar com Evandro, emprestado do Bahia. Os jogadores mais jovens vão continuar sendo utilizados. Provável escalação então do Londrina deve ter o Neneca, Rafael Vaz, Gabriel, Marcos Pedro, Ezequiel, Moisés Gaúcho, Igor Leite, João Paulo, Paulinho Mocelin, Iago Dias e Zé Vitor. Já pelo lado do Vitória, o Vitória não poderá contar com o atacante Léo Gamalho, que está suspenso e será substituído por Yuri Castilho. No meio de campo, GG deve retomar a titularidade no lugar do Johnny Lucas. Provável escalação então do Vitória deve ter o Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Cabutanga e Ian Souto, Mateuzinho, Dudu, GG e Zeca, Wellington Ney, Matheus Gonçalves e Yuri Castilho. O jogo hoje vai ser apitado pelo Arthur Gomes Rabelo. Vai ter o assistente número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. O assistente número 2, Luiz Carlos de Franca Costa. O quarto árbitro vai ser o Leonardo Ferreira Lima. E na arbitragem de vídeo, o Rodrigo Carvalho de Miranda. Atualmente, como ele já disse, o Londrina é o vice-lanterna, 19º colocado, 21 jogos, 16 pontos, são 4 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, marcou 18 gols e sofreu 32, tem um saldo de menos 14. Já a equipe do Vitória, vice-líder,
21 jogos, 41 pontos. São 13 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 33 gols, sofreu 17 e tem um saldo positivo de 16 gols. Na rodada passada, o Londrina jogou em casa, no Estádio do Café, e ficou no empate por 1-1 contra a equipe da Chapecoense. O gol do Londrina foi marcado de pênalti pelo João Paulo, pelo lado da Chapecoense também de pênalti, gol marcado por Bruno Nazário. Já o Vitória, na rodada passada, jogou em casa e bateu o ABC por 2-0, gol contra de Fabrício e gol também de Giovanni Augusto. Então é isso, rapaziada, desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.